Gente, então esse assunto de hoje, que me solicitaram na outra aula. Oi? Tá. Vamos ver se vai voltar. Foi. Nosso assunto de hoje, que foi uma solicitação na última aula, é sobre a epífise. Ela também é chamada como pineal. Então, ela tem dois nomes, tá? Se vocês encontrarem epífise ou pineal, é tudo a mesma coisa. É uma glândula que fica aqui. Diferente de uma outra que fica mais para frente, que é chamada hipófise ou pituitária. Então, o assunto de hoje, a hipófise ou pituitária, eu vou passar o mouse aí para vocês verem. Fica aqui, tá vendo? Essa azulzinha aqui que está aqui na frente. Essa é a hipófise ou pituitária. Essa daqui de trás, ó, tá na setinha aqui, ó, vermelha, é a epífise ou pineal, que nós vamos dar uma pincelada segundo aquilo que se tem sobre ela dentro da doutrina. Kardec, no livro dos Médiuns, ele em diversas situações ele esclarece que a mediunidade, né, ela está radicada, ou seja, domiciliada no organismo. Então, se a gente, quando teve a aula de magnetismo, que a gente falou que se o perispírito está todo preparadinho magneticamente para poder transmitir, né, servir de instrumento, melhor dizendo, da mediunidade, passar de lá para o corpo físico, a gente não pode esquecer que se o perispírito vem preparado para que a pessoa possa exercer a mediunidade, o corpo também ele tem que ter um preparo também para a mesma coisa. Só não se confunde uma coisa: não existe mediunidade hereditária, isso não existe, a mediunidade não é hereditária. A mediunidade é inerente a todos, mas a mediunidade ostensiva, em geral, para nós, ela é prova ou expiação, mas pode ser também por missão. Mas a grande maioria de nós não é por missão que a gente tem a mediunidade, mas sim por provas e expiações. Então tudo vem preparado, tudo direitinho, para que o médium possa exercer a sua faculdade. No livro que mais falou sobre a epífise ou a pineal, que é a mesma coisa, eu vou falar isso diversas vezes, que às vezes é difícil, né? Para vocês que não são da área de saúde, vocês não têm obrigação de ter essas coisas guardadas dentro da cabeça de vocês. O livro que mais se falou a respeito, dentro das obras psicografadas por Chico Xavier, foi essa obra específica do Espírito André Luiz, Missionários da Luz. Vocês vão ter lá o capítulo, se não me falha a memória, acho que é o 2, ele fala, o título é Epífise, ele fala só sobre a glândula, tudo que é possível ser falado com relação a ela. E eles estão numa reunião mediúnica, né, dentro da reunião mediúnica, avaliando, olhando, observando a epífise ou a pineal dos médiuns que ali estavam para o trabalho que eles iriam exercer. Então, o Alexandre, que é o mentor, disse que, apesar de ser uma glândula minúscula, e ela é mesmo, tem de 0,5 a 0,8 milímetros, quer dizer, não chega nem a 1 centímetro, é uma glândula pequena, mas que pode se observar, principalmente neste momento do exercício da mediunidade, em que essa glândula, ela fica, naquele instante, ela fica iluminada, ela vai produzir raios de luz durante aquele momento de um exercício mais ostensivo da mediunidade. E ele até fala assim, a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Então é interessante que ele faz essa comparação, e esse chakra com que ela está se ligando, que é o chakra coronário, os orientais, principalmente os hindus, ele fala que esse chakra
ele tem um formato de flor de lótus. Olha que interessante. E a gente agora sabe por quê, pela luz que ele emana. Então, eles estão fazendo as observações, estão vendo que ela, durante o trabalho, ela fica um pouco mais iluminada. Isso aqui eu coloquei, eu vou deixar aí, não vou ler isso, que é enfadonho, quero crer para vocês, tá? É a localização anatômica exata dessa glândula. Eu depois vou dar os slides para vocês, vou dar o material. Eu coloquei ali mais a título de curiosidade para quem gosta da área de saúde. Mas eu vou passar o cursor do mouse para vocês verem, tá vendo? Aqui está a glândula pineal. Então, eu não vou falar aquela localização ali toda anatômica, porque aí eu teria que mostrar cada estrutura, onde que está o diencéfalo, onde está não sei o quê, entendeu? Isso eu só coloquei a fim de dar a informação para vocês. E aí, então, como eles estão lá, voltando ao livro Missionários da Luz, do André Luiz, eles estão lá naquela reunião, e aí o André Luiz vai falar algumas considerações acadêmicas da época em que André Luiz era médico. E ele coloca assim, sobre o núcleo, falando sobre a epífise ou pineal, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para eles. Imagina, se para eles eram imperceptíveis, para nós então a gente nem está sabendo de nada. Estudar a função, aí diz o André Luiz, né? Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas das experiências sexuais pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois descia em força, relaxava-se, quase desaparecia para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então o que ele está falando? Que na época dele, quando falava em epífise ou pineal, logo se pensava na glândula relacionada à puberdade, às forças sexuais, ao sexo. E como ele disse, depois ninguém dava nenhuma importância para ela, como se ela tivesse ali só de enfeite até os últimos dias da vida. Mas a gente hoje tem bastante informação, hoje não, né? Mas já se sabe há mais tempo. Mas se tem bastante informações que essa glândula é muito mais do que tudo isso, tá? É claro que o meio acadêmico, ele foi melhorando com o passar do tempo. E aí a gente vai ver que fisiologicamente ela tem algumas funções muito interessantes e que quando ela sofre patologias, ela também vai deixar em nós alguns desequilíbrios significativos. Por exemplo, no sono, ele é o hormônio produtor do sono. Então hoje a gente está numa febre na sociedade, eu não sei se vocês já viram isso, que a gente tem aqueles ciclos. Ainda agora estava conversando com a Simone, tem umas febres de vez em quando que dá na sociedade. Agora a pessoa tem um distúrbio do sono, toma melatonina, não é assim? Que é o hormônio secretado pela pineal. E todo mundo fala, não, isso não tem problema nenhum, isso é super natural, não é assim? Pode tomar numa boa. Você toma hormônio na boa, que é super natural? Então, se é um hormônio, não me parece que é tão na boa assim a coisa, né? Então, tem alguns países lá fora do Brasil que isso vende em qualquer lugar, né? Você vai lá, compra em casas que vendem produtos naturais, compra sem receita, sem nada. Aqui no Brasil, pelo menos, alguns médicos ainda prescrevem, então tem uma indicação mais segura e tudo mais, mas é como se fosse normal, né? Como se fosse comer uma folha de alface, tomar um copo de água, como se fosse isso, a melatonina. E, no entanto, ela é hormônio. E é o hormônio que a gente precisa entender que vai acontecer em determinado, quando vai anoitecendo, a luz solar vai diminuindo, e aí esse hormônio vai sendo secretado, e aí a gente vai se sentindo mais sonolento. É assim.
Então hoje se toma melatonina quando está com problema de sono, mas sem querer saber as causas. Nós tomamos um protocolo, tem problema de sono, toma melatonina. É assim mais ou menos em muitas circunstâncias, não vou dizer todas. Em algumas doenças neurológicas, a glândula pineal e a melatonina têm um papel importante na regulação e modulação da atividade elétrica do cérebro e vem demonstrando que estão envolvidas no mecanismo de convulsão. Então, alguns pesquisadores já viram que alguns problemas, como as convulsões, podem estar relacionadas à pineal. E é interessante, quem está agora estudando comigo as obras de André Luiz, nós estamos no livro No Mundo Maior, a gente vai ter um caso lá de epilepsia. Não esqueçam de ler, não me lembro assim qual é o capítulo, mas é interessante a gente ver que, né, ela é para nós a glândula que estabelece uma relação com a nossa vida espiritual, e a gente vê que a ciência hoje já está vendo alguma coisa relacionada a uma disfunção elétrica, que é chamada de convulsão, do sistema nervoso central, e que a melatonina pode ser responsável por essa modulação. Então, olha que interessante, né? A gente é a ciência casando com aquilo que a gente já sabe. Ela também está relacionada muito ao sistema imunológico, ou ela tem uma influência no sistema imunológico. Esses slides depois eu dou tudo para vocês, tá? Com o sistema imunológico. Então, parece que ela também participa, a melatonina, ela age preferencialmente na resposta humoral, estimulando-a. Então, ela é importante nas questões da imunidade também. E aí a gente vai vendo que vai crescendo, né? Num câncer, parece que ela tem um papel inibitório, a pineal, né? No crescimento tumoral. Então, parece que já estão sendo realizadas alguns estudos, algumas pesquisas sobre o hormônio que ela libera e as questões do câncer. Alguns distúrbios psiquiátricos também estão relacionados à questão da glândula pineal. Então, eles colocam assim: são importantes em certas doenças psiquiátricas, como a depressão e a esquizofrenia. Os transtornos sazonais de humor não são incomuns, e um distúrbio psiquiátrico com forte componente anual, conhecido como SAD, Sensory, né, que é desordem, né, ou transtorno afetivo sazonal, que se caracteriza por períodos recorrentes de depressão, tipicamente nos meses do inverno, onde fica mais escuro, né? Ou seja, nos dias mais curtos do ano. É evidente a influência da luz e da melatonina na depressão. A luz melhora e a melatonina piora. Então, já se está estudando alguma coisa que alguns casos de depressão e esquizofrenia podem estar relacionados ao hormônio melatonina. Então, eles estão fazendo pesquisa. Não significa que todos os casos sejam assim, tá bom? Ela ainda está muito relacionada à questão da analgesia e do estresse. Ela exerce um papel importante na questão do estresse, no metabolismo também, no regular os processos metabólicos e outras manifestações clínicas, como ele coloca ali. Há vários relatos do papel da glândula pineal em doenças humanas como hipertensão, desordens de mielina. Mielina é como se fosse a fita isolante dos nervos, tá bom? E aí algumas doenças afetam a mielina, a gente fica com os fios desencapados, tá? Desordens de mielina, doenças oculares como glaucoma, porfiria, hemocromatose e distúrbios endócrinos. Então, veja, né, se alguns distúrbios endócrinos podem estar relacionados ao hormônio que é liberado pela pineal, a gente pode tomar melatonina assim como se fosse beber água, comer alface, coisa nesse sentido. Então, a gente está sofrendo de uma patologia, procure o médico. Procure o médico. Não vai chegando comprando essas coisas e tomando sem orientação de médico, não. Também está relacionado no sistema reprodutor, e isso sempre já foi falado sobre isso, né? Pode-se considerar, então, a espécie humana como de reprodução em dias longos e a melatonina como hormônio de ação antigonototrófica. A pineal vem sendo correlacionada com a deflagração da puberdade, e isso é um fato mesmo. Isso sempre foi falado já desde a época que o André Luiz lá mencionou para a gente. Está envolvida na regulação do ciclo menstrual na mulher, já
que se observam níveis séricos diminuídos no momento da evolução e níveis elevados nos dias subsequentes. Então, veja bem, quando a melatonina está mais alta, a mulher não vai ovular. Se tiver mais baixo, né, é mais fácil para ela. Então, veja, é hormônio, pode ser tomado assim, né? É hormônio. Só isso é só umas pinceladas para a gente ver. Aí, voltando de novo ao livro, que o nosso assunto aqui não é falar de fisiopatologia, mas o nosso assunto é falar sobre a parte espiritual dessa glândula. E aí a gente vai voltar de novo para o livro Missionários da Luz, em que Alexandre vai fazer algumas considerações para frente para nós. Não se trata, diz o Alexandre, que é o mentor, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele, porque na antiguidade achava que depois que a pineal deflagrava a puberdade, ela morria, mas não é, é um órgão que continua funcionando, e a própria ciência mostrou suas várias relações, não só no ciclo menstrual da mulher, mas na questão do sono, nos fatores de câncer e vai por aí afora. Então, veja, não é uma glândula que fica adormecida e perde a função, ela continua com função ativa. Mas aí que Alexandre vai colocar uma informação importante para nós que somos espíritas. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar com o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então ela acorda a puberdade em nós e depois ela continua trabalhando de uma forma muito ostensiva naquilo que ele chama de elementos psíquicos. Tanto é que a gente viu aqui algumas doenças que a glândula pineal, algumas doenças mentais, algumas distonias mentais, como a depressão, como a esquizofrenia, pode ter uma relação exata com a questão do hormônio melatonina. Então, um outro livro que vai estar abordando sobre essa questão da esquizofrenia é esse livro que a gente está estudando agora no Mundo Maior também. Lá não só vai falar de um caso de epilepsia, mas vai estar falando também de um caso de esquizofrenia. Então é interessante para a gente ir unindo as situações. Deixa eu ver onde eu estou. O neurologista comum, continua o Alexandre falando, não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio, quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto, no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. É só para dizer uma coisa para vocês, que a ligação, segundo o próprio André Luiz, eu agora não me lembro a obra de cabeça, mas a ligação do perispírito com o corpo físico, ele termina aos 7 anos de idade. Termina mesmo, porque é o período que está ainda em formação, né, de todas as estruturas do corpo ainda está muito intenso. O que a gente tem de notícia do André Luiz é que no período, exatamente na idade de 7 anos, termina por completo a ligação do perispírito com o corpo físico. E o que a gente está vendo aqui, me parece que a pineal é de suma importância para não deixar deflagrar a questão sexual antes que tudo esteja harmonizado de fato. Por quê? Porque na hora que deflagra o potencial da puberdade, abre-se também as comportas do passado. E é isso que a gente não pode esquecer. O inconsciente, né, que está lá armazenado, não só a questão da polaridade sexual na criatura humana, mas também os seus conflitos, é nesse momento que, com a abertura da puberdade, o inconsciente vem mais para o presente. Por isso que a puberdade é tão conflitada na grande maioria de todos nós. Quando a gente passa pela puberdade, há um conflito que a gente diz que está tudo ligado aos hormônios, né? Porque
Tá vindo os hormônios ou femininos ou masculinos, de acordo com o corpo físico, mas não é só por isso não, é porque também, ao acordar, ela não é a glândula da vida mental, ao acordar as questões da puberdade, dando início à puberdade, não só vai facilitar segregar, ou secretar, melhor dizendo, os hormônios que vão caracterizar aquele corpo, mas também vai desaguar os conflitos que estavam até então abafados no inconsciente. Vão vir à tona para quê? Porque a gente vai começar a ter estrutura para equacionar o nosso passado. Terminado a ligação do perispírito por volta de 7 anos, dali para frente vai começar outro processo de maturidade, trazer a partir da puberdade o passado para começar a ser equacionado durante toda a nossa vida. Então, essa é a questão maior, por isso que o mentor Alexandre está tocando nesse assunto. E aí continuam as considerações do Alexandre. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado, que é quando vai surgir a puberdade em si, O que representava o controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação, olha aí, a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutras épocas, que reaparecem sobre fortes impulsos. Então, por isso que a puberdade, ela não vai facilitar tão somente o secretar de hormônios, mas ela também vai facilitar que o inconsciente comece a vir para a periferia, para o consciente. Para quê? Para a gente começar a dar conta e trabalhar aquilo que a gente precisa. Por isso que ela é a glândula da vida mental, ela é a glândula da vida espiritual. Então, pode aumentar um pouquinho a microfone? Posso. É que eu acho que eu que me afastei dele, mas eu vou chegar ele mais para pertinho de mim. Então, vê se assim melhorou? Não, acho que eu tenho que voltar ele para mim. E assim, tá melhor? Deixa eu só ver se eu consigo virar aqui um pouquinho. Acho que desligou. Já voltou? Não, voltou. Se sumir ali, vocês me falam. Aí eu fui pegar mais informações num livro do Dr. Jorge Andréa, que já desencarnou, deve ter uns 2 anos, 3, não sei, a vida passa tão rápido, Mas o Dr. Jorge Andréa foi um psiquiatra e também espírita. Tem um livro dele chamado Forças Sexuais da Alma, num capítulo chamado Glândulas e Hormônios Sexuais. Olha o que o Jorge Andréa fala para a gente de interessante. A glândula pineal, situada na zona mediana dos órgãos encefálicos, por intermédio dos seus princípios, principalmente a melatonina, de constante ritmo secretório. Por que é constante ritmo? Porque durante o dia quase a gente não produz melatonina. Vai escurecendo, a gente começa a produzir melatonina. Melatonina de constante ritmo secretório teria uma grande influência em toda a cadeia glandular. Por que ela tem grande influência? Porque ela faz essa ligação, lembra que é o coronário que coordena todos os outros chakras? E por conseguinte, ele vai ter uma relação muito íntima com a famosa hipófise, que eu falei ainda agora para vocês, ou pituitária. Essa glândula hipófise, que é uma glândula pequenininha também, ela é responsável por coordenar todos os hormônios que a gente tem no corpo. Tanto que quando ela pode sofrer patologias como tumores e se ela precisar ser retirada, a gente tem que tomar uma quantidade imensa de hormônios em função dela. E ela é pequenininha. Interessante, E elas duas trabalham em comum acordo, elas não trabalham separadas. Então, eu vou ali ler de novo. Teria uma grande influência em toda a cadeia glandular. Escrevemos alhures com os gritos da puberdade aos 14 anos, em média, a pineal chefiando a cadeia glandular
e mais condicionada pelo desenvolvimento físico do indivíduo, seria campo de distribuição de energias vindas dos vórtices das zonas espirituais. Para quem esteve aqui já nas primeiras aulas, lembra que a gente vai ver que é lá no inconsciente passado que vão ter os vórtices das energias sexuais, como também os vórtices dos conflitos que nós trazemos de outrora, que precisam ser trazidos para o consciente para serem trabalhados. Então ele fica lá naquela zona espiritual, que é o inconsciente passado. Ela vai favorecer, né, o acesso a esse inconsciente. Por isso que é um período de grande conflito para nós quando nós passamos pela puberdade. Seria campo de distribuição, vou ler de novo, de energias vindas dos vórtices da zona espiritual, que seria o inconsciente passado. Desdarte responderia pelos mais altos fenômenos da vida, glândula da vida espiritual, e podendo ser elemento básico e controlador da razão afetiva, e o sexo em suas múltiplas manifestações dependeriam integralmente de sua interferência. No futuro, nós vamos integrar as polaridades. Vivemos por um ciclo imenso, diversas reencarnações, ora numa polaridade masculina, ora, né, são ciclos imensos, né? E ora, ciclos imensos em polaridades masculinas, ora, ciclos imensos em polaridades femininas. Mas no futuro, a gente vai ter isso integrado. A gente até já falou um pouquinho isso em outras aulas. Então, entenda, a gente hoje está vivendo períodos de muito conflitos, hoje tem não sei quantas definições para gêneros, nomenclaturas e definições de gêneros da sexualidade. São inúmeros os gêneros do sexo, né, da sexualidade. Nós estamos vivendo esse momento para a gente poder se encontrar e se integrar. A única coisa que eu digo é o seguinte: vamos respeitar as manifestações sexuais das pessoas, das suas escolhas. Elas podem não ser do nosso agrado, não ser da nossa preferência, mas é obrigação, como cristão que nós nos denominamos, respeitar as pessoas. A gente não precisa dar aval nem viver como as outras pessoas, a gente tem que viver como nós somos, não importa em que momento nós estejamos, né, da sexualidade assim ou assado. Mas entenda, respeitar não é favor que a gente faz na sociedade para ninguém, é obrigação. Respeitar as pessoas é obrigação. Eu me recordo que já tem muitos anos, eu dava EGE aqui à noite, e entrou na minha aula um travesti. E aí todo mundo olhou, né? E eu deixei ele entrar. Eu falei: boa noite, tudo bem? Ele: boa noite. A gente tá fazendo aula aqui, coisa e tal, papapá, seja bem-vindo. Falei com ele. Aí ele não ficou, ele acabou indo embora. Eu falei: gente, quem estava na minha aula naquela época sabe. Eu falei: olha, ele vai participar das aulas. Vocês, não sei o que vocês pensam a respeito, mas isso aqui é uma instituição espírita, uma instituição que tem a bandeira do Cristo. Ele participará das aulas, se ele desejar, como qualquer outra pessoa, porque ele não é diferente de nenhum de nós. E eu não vou aceitar olhares terceiros para ele, eu falei assim. Ele ainda vem em muitas aulas, depois ele ficou amigão de todo mundo aqui da casa. Não vou citar nome, porque não é a questão, né? Mas tinha gente que, quando ele não vinha na aula, ficava preocupadíssimo com ele, se ele estava bem. Porque é isso que a gente tem que fazer. Ele é nosso irmão, ele tem a escolha que ele quiser, ele tem esse direito de usar o livre-arbítrio dele. Se Deus deu o direito a ele, quem sou eu? Eu tenho o direito de tirar? Como assim? Não é? Eu tenho o direito de respeitar. Continua o Dr. Jorge Andréa, mas agora é na introdução desse livro. A glândula pineal seria o vórtice espiritual das energias sexuais em suas manifestações. De novo, suas manifestações. Ele não quis dizer só duas polaridades, né, de manifestações, mas manifestações mais significativas outras. Na verdade, a manifestação sexual é duas polaridades tão somente, que pode se conflitar ao longo da vida. É masculino e feminino, e os conflitos que disso vão derivar, né? Melhor dizendo agora para a gente entender. A glândula pineal seria o vórtice espiritual das energias sexuais em suas manifestações no corpo físico. Nos animais superiores até o homem, necessitaria da glândula pineal como uma zona adaptatória ou de filtragem. Então ele já está dizendo que essa zona
é uma zona de adaptação da parte nossa espiritual para o mundo corporal. E mais tarde a gente vai ver que quem explora isso, eu trouxe também, é o Dr. Sérgio Felipe, que vai dar uma informação ainda mais profunda sobre isso daí, sobre essa filtragem, sobre essa adaptação. E ali, só retificando as manifestações, é essa entender masculino, feminino, mas que no corpo físico, às vezes, por diversas questões, ela vai se manifestar não só da forma hétero, mas na forma homo, nas outras formas todas que a gente escuta por aí, tá? Agora, ainda o Dr. Jorge André na introdução. A glândula pineal deve ser considerada a glândula da vida psíquica, tá? Então ele está de acordo lá com o que o André Luiz diz e vai por aí afora. A glândula que ilumina toda a cadeia orgânica, orientando as glândulas de secreção interna através das estruturas da hipófise. Lembra que a hipófise, vou passar aqui, ó, o cursor do mouse. A hipófise é essa glândula aqui na frente, ó, que também é chamada de pituitária. A glândula pineal está aqui atrás, ó. Foi? Tá? Então elas trabalham juntas, tá? Freud, no estudo da patologia psíquica, percebeu os desvios das energias do inconsciente que se dariam pelas telas da glândula pineal. Porém, homologou as suas pesquisas exclusivamente como resultantes das estruturas físicas cerebrais, não mergulhando na essência espiritual. Os seus pensamentos limitaram-se aos símbolos e efeitos da superfície. Jung foi um pouco mais longe quando percebeu o majestoso oceano das energias do inconsciente. Mas é assim, ainda assim, todos do Jung foi um pouco mais avante, porque Freud, para ele, tudo era só físico, tudo estava relacionado à secreção de hormônios. Então, se você tinha um desvio sexual assim ou assado, né, é porque a carne era fraca. Mas a gente sabe que com o Kardec, a carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito. Jung foi um pouco mais longe, mostrando que a gente tem um inconsciente, mas assim, também não estabeleceu em si o inconsciente. Ao que tudo parece, o inconsciente continua dentro do cérebro. Então entendam, só que o nosso inconsciente não está no cérebro, a nossa consciência não está no cérebro, o inconsciente não está no cérebro, mas sim no espírito imortal, e que estes são formados e trazem conflitos ou não em razão das suas múltiplas existências e do mau uso do livre-arbítrio nas múltiplas existências. A gente está aqui agora tentando equilibrar tudo isso. Volto de novo agora no livro Missionários da Luz, Considerações de Alexandre. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades forças, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Ou seja, quando um homem e uma mulher vão, no ato sexual, vão gerar uma criança, entendam, o que eles estão passando ali, os cromossomos, os DNAs, estão de conformidade com o espírito imortal que vai influenciar nessa hora. Isso a gente vai ler também no Missionários da Luz, capítulo 13, que vai falar especificamente da reencarnação de Sigismundo. Então entenda, para a doutrina espírita, a genética é efeito e não causa. Mas se a gente perguntar para o médico, a genética é causa. Se a genética fosse causa, nós seríamos produtos dessa genética, não é verdade? Então a gente estaria com um distúrbio, uma patologia, a gente teria culpa? Não, é porque geneticamente a gente herdou. Mas a doutrina espírita sabe que nessa hora, o óvulo que vai ser fecundado, o espermatozoide que vai fecundar esse óvulo, é totalmente dirigido
de conformidade com a necessidade do espírito reencarnante. Então, se ele vem com uma doença genética, se ele vem com uma predisposição para essa ou aquela patologia, cardíaca, ou pulmonar, ou sei lá de onde, ele vem porque geneticamente ele atraiu aqueles genes naquele momento da concepção. Muito diferente para o médico que vai dizer que não, você é fruto do acaso. Calhou de você herdar esse gene do seu pai e da sua mãe, mas a gente sabe que esse acaso não existe. O acaso não existe. Somos nós que atraímos, com a nossa bagagem kármica, esse gene e não aquele outro. Ok? Isso está entendido? A genética para a doutrina dos espíritos, ela é efeito e não causa. Ok? Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, leiam o Missionários da Luz, capítulo 13, que vai falar sobre a reencarnação do Sigismundo. É uma reencarnação só. Mas ele diz que tem várias formas, tem detalhes diferentes de uma reencarnação para outra, né? Toda reencarnação não é igual a do Sigismundo, mas se assemelha quanto à lei e quanto à ordem. Então vamos lá, ainda considerações de Alexandre. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Então entendam. Aquele feto, aquele ser que está sendo gerado, ele está sendo gerado de conformidade com a bagagem espiritual dele. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Então, ela comanda as outras. Mas fisiologicamente, quando a gente estuda, diz que é a hipófise ou a pituitária que comanda. Mas a gente vê que é a glândula da vida espiritual. Por quê? Porque ela que vai trazer para a periferia, que está lá no nosso inconsciente, os conflitos, os problemas, as infrações que nós cometemos em relação às leis de Deus. Ou o quanto nós nos distanciamos da lei de Deus, ela que vai trazer essas informações e vai jogar no corpo físico. Então vamos lá. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade. Então, claro que vai utilizar também o duplo etéreo, lembra que a gente teve uma aula só falando sobre isso, porque é lá que vai estar armazenado também o nosso fluido vital. Então é claro que tudo tem que ter ligação para poder funcionar adequadamente no mundo, no campo fisiológico. Isso aqui é só um esquema para a gente entender. O espírito, é no espírito para nós espíritas, é no espírito que está a consciência, não é no cérebro. Não é no cérebro. Se você perguntar para um neurocientista, ele vai procurar estruturas no cérebro que faculte você ter a personalidade A, B ou C. Mas nós sabemos que a personalidade está no espírito imortal, não está no corpo. Quando desencarnar, o cérebro O cérebro fica e a gente continua com aquilo que era. É isso aí, né? Desencarna, a gente não se transforma em santo. Se a gente aqui, enquanto encarnado, não era pão de fazer hóstia, quando desencarna, continua da mesma forma. Então, o espírito, que é onde está a consciência, né? Através da mente, onde são externados o pensamento e a vontade, que é do espírito, ele vai caminhar na direção do perispírito, vai dar essa ordem, vai caminhar para o perispírito, que vai transferir essa informação através dos chakras para onde? Para esse corpo físico. Claro, vai passar pelo duplo, né? E do duplo vai passar para os chakras no corpo físico, vai desaguar a informação lá. Então imagina, se eu estou extremamente estressada, extremamente conflitada, os meus conflitos passarão para a mente, da mente para, melhor dizendo, os conflitos estão na mente, né? Da mente para o perispírito e do perispírito para onde? Para o corpo físico, trazendo enfermidades das mais variadas. Por exemplo, se eu estou muito ansiosa, eu posso ter um ataque cardíaco, não posso? Eu posso ter uma síndrome do pânico e vai por aí afora.
Estou só exagerando, assim, estou montando uma desgraça para a gente ter uma ideia, tá? Então, ali é o esquema mostrando do perispírito para o chakra. Do chakra passa diretamente para o coronário. Então, primeiro passa onde? Na glândula pineal, que vai fazer a distribuição do bom que eu estiver mandando ou do ruim que eu estiver mandando também. Mas a origem sou sempre eu. A origem das coisas boas e ruins da minha vida, a origem sou eu. Eu sou herdeira de mim mesma. E é ponto final. Não tem outra coisa para se falar sobre isso. Para nós espíritas. Isso aqui é só para lembrar a nossa última aula, lembram? Da questão dos chakras, lembrando todos os chakras que nós possuímos e a sua relação tanto com o sistema nervoso como com o sistema endócrino. A gente vai ver que é o coronário, ele tem uma ligação direta com a pineal ou epífise, que é a mesma coisa, tá? Isso aí era só para lembrar a gente da última aula. Fazendo um resumo das considerações de Alexandre na obra Missionários da Luz, sobre a pineal ou epífise. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar com o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre, porque ela vai fazer, ela vai facilitar os acessos ao nosso inconsciente passado, e aquilo que tiver na periferia do inconsciente passado vai passar para o nosso consciente, que às vezes passa em formas de conflitos ou de culpas, para nós trabalharmos, equacionarmos e sairmos daqui livres. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. E aí a gente viu que Freud começou, mas Jung foi mais profundo. Os psicólogos vulgares ignoram. Freud interpretou-lhe os desvios, isso a gente falou, né, já. Enquanto o período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Ela freia até um ponto, né? Até terminar totalmente a nossa ligação, a nossa fase juvenil, que é a fase também que os pais têm para ajudar aquele espírito a trabalhar com as suas tendências. É uma fase maleável, porque a partir da puberdade, abrindo os arquivos do inconsciente, o espírito toma mais poder, se apodera mais de si próprio. E aí é mais difícil a influenciação dos pais no processo da educação, porque os filhos já não querem mais aceitar. Eles querem simplesmente viver a sua própria personalidade, seus próprios conceitos. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Então, parece que aos 14 anos, depois que ela liberou os hormônios sexuais, parece que ela dorme, muito pelo contrário, é a hora que ela vai trabalhar mais ativamente dali para frente. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Está vindo a personalidade verdadeiramente do espírito. É ali que eu falei que a gente começa a tomar posse da nossa própria reencarnação, que a nossa personalidade começa a fazer mais predominante do que a educação recebida. Por isso que é bom dar uma boa base antes, para que nesse momento a educação, a influência da educação possa nos ajudar a trabalhar os conflitos que nós vamos trazer, porque a maioria de nós tem mais conflitos do que coisas resolvidas, né? É a glândula da vida espiritual, a gente já viu. As funções da epífise estão relacionadas ao crescimento mental do homem e ao enriquecimento dos valores da alma. Enriquecimento dos valores da alma, porque vai trazer os conteúdos e nós vamos poder trabalhar. E vamos trabalhar também com conteúdos positivos que nós também vamos trazer do passado. Porta de entrada para a recepção mediúnica, conversão da energia eletromagnética em neuroquímica. Quem falou isso foi o Dr. Sérgio Felipe.
mas ela é a porta da recepção mediúnica. Então entenda, nos médiuns ostensivos, ela mais do que nunca ela se torna funcional e operante vida afora, porque é ali que vai poder receber, fazer a captação. Não podemos esquecer uma coisa: a base da mediunidade é a mente, é a sintonia mental. Depois sim, dali feito a sintonia, esta parte para o perispírito, do perispírito, através dos chakras, ela vai se manifestar na dimensão física, ok? Foi? Só recapitulando. Órgão de comunicação com a quarta dimensão é a pineal, com a quarta dimensão, e ela também nos abre a porta para o sexto sentido, que é a mediunidade. Nós temos os 5 sentidos que são físicos: visão, olfato, paladar, audição e tato. E essa glândula nos faculta um sexto sentido, que é da mediunidade, porque ela faz a recepção da mediunidade, nos faculta essa ligação com o plano espiritual. Por isso que a gente vê que o corpo físico tem ou não tem que estar preparado, também estruturado, para o que o médium possa exercer a sua mediunidade. Não é só o perispírito, ok? A glândula pineal é um órgão cronobiológico, um relógio interno. Ela vai, cronobiológico, dia, noite. Quando é noite, secreta mais melatonina, sono. Vai amanhecendo, o dia, a gente desperta. Sem contar que ela também vai ajudar nos ciclos reprodutivos, como a gente viu, principalmente na mulher. A pineal obedece ao chamado Zentenberg, não sei se é assim que se lê. Os elementos externos que reagem à noção do tempo. No caso da pineal, o sol e a noite, o dia e a noite, a claridade e a escuridão. Por exemplo, o Sol e a Lua são esses chamados Zentenbergs, que eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, que influenciam a pineal, regendo o ciclo do sono e da vigília, quando esta glândula secreta o hormônio melatonina. Aí a gente adormece. Portanto, é a melatonina que dá à pineal as propriedades de controlar o relógio biológico das mudanças relacionadas com o sono e a vigília. E para quem não sabe também, quem participa aqui de mesa mediúnica, geralmente as reuniões são à noite, e quando não é, a gente torna o ambiente mais escuro, não sei se vocês sabem, que é para facilitar o fenômeno da mediunidade. É mais fácil a gente entrar em transe. Tá vendo? Não é por um acaso, Não é por um acaso. A dimensão espaço-tempo é a quarta dimensão, o tempo é a quarta dimensão. Por estar relacionada com a noção de tempo, a glândula pineal permite contato com a quarta dimensão e com o sexto sentido. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além da terceira dimensão que vivemos como encarnados, porque a terceira dimensão é a que nós estamos, Altura, largura e profundidade. O tempo é a quarta dimensão. Então, ela nos faculta entrar em contato com a quarta dimensão, que nós temos dificuldade de compreensão. Quarta dimensão para a gente é bem difícil de entender. Isso está na revista Espiritismo e Ciência, ano 1, número 3, novembro de 2002, reportagem com o psiquiatra Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então agora a gente vai unir as informações de André Luiz, as informações de Jorge Adréia com as informações do Dr. Sérgio Felipe, ok? A pineal funciona melhor no escuro, e é por isso também que nos processos da mediunidade procura se escurecer o ambiente para facilitar o transe. Então vamos lá, a pineal funciona melhor no escuro. Isso se deve porque os níveis de melatonina exibem ritmo mais alto à noite que de dia. Secreta-se mais melatonina no escuro. Como a pineal funciona melhor no escuro, recomenda-se nas reuniões mediúnicas que se diminua a claridade, está vendo? Então não é um ritual, há uma necessidade para que o físico possa responder melhor ao fenômeno mediúnico. Portanto, diminuir a claridade nas reuniões mediúnicas tem base científica, não é nenhuma invenção, ritual ou condicionamento.
No livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 3, Equipagem Mediúnica, André Luiz diz assim: a alma encarnada possui no cérebro físico centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do tato, do olfato, do registro de calor, do frio, vai por aí afora. Tantos outros quanto sejam de aquisições entesouradas pelo ser. Por que nós estamos falando isso? Porque cada área do nosso cérebro, que apesar de que o cérebro trabalha em rede, mas cada área tem funções mais específicas. Tem áreas que são da fala, tem áreas que são da audição, tem áreas que são da visão, tem áreas que são motoras, da escrita. E a mediunidade não vai precisar disso tudo? Se eu preciso psicografar, eu vou ter que ter uma área motora para fazer a psicografia. Eu não preciso enxergar, mas eu vou precisar da área motora para fazer uma escrita. Então, o corpo físico também tem que estar preparado para isso, como eu disse. A partir da rede nervosa, porque o cérebro trabalha em rede, se projetam estímulos neuronais que ativam ou inibem toda atividade cerebral cortical. Então, veja quando a gente está em atividade mediúnica, várias áreas do nosso cérebro podem ser estimuladas simultaneamente durante um transe mediúnico. Mas não se esqueça, eu botei ali em cima, a base dos fenômenos mediúnicos é a mente. Então, primeiro tem que fazer sintonia mental. Dali, depois de estabelecida a sintonia entre mente do desencarnado e mente do médium, é que esta vai se exteriorizar para o corpo físico através do perispírito e dos chakras. Os chakras vai ser a porta de entrada, ou aquele que vai receber as primeiras impressões mediúnicas, ok? E as crianças que já têm mediunidade desde criança? É a mesma? Sim, o que tem? A pergunta. É porque nem sempre tudo é complexo. E aí tem pessoas que já têm a mediunidade desde criança. Já apresenta, ela apresenta como o Chico Xavier. Aí é por isso que não se recomenda desenvolvimento de mediunidade em criança, porque ela ainda não está senhora de si, da sua consciência, das responsabilidades que inserem, que estão ali permeando todo o uso da mediunidade. É por isso que se pede um tempo. Os pais que já têm criança, que vê espírito, que fala, etc, etc e tal, a gente pede para não dar ênfase, não estimular isso nas crianças, procurar fazer o evangelho em casa e direcionando essa criança devagarinho, esperando ela chegar à idade adulta, para quando ela se tornar adulta, ela fazer a escolha sobre o que ela vai fazer com a mediunidade dela. Mas isso porque a mediunidade está trabalhando precocemente, aí já... A gente sabe que são crianças que já vêm com a programação da mediunidade ostensiva. Está ativo também, é claro. Mas não se recomenda dar ênfase. Ela está ali, pronta, é uma mediunidade ostensiva. Aquele espírito vai trabalhar com mediunidade ostensiva com toda certeza. Mas não se recomenda estimular, deixa o natural, vai trabalhando com naturalidade, vai desfocando até chegar no adulto. Ela já está preparando, ela não está preparada, mas ela está com todo o equipamento preparado para exercer as funções mediúnicas. Porém, ela não está com maturidade para fazer o exercício da função mediúnica. Por isso que pede para não se dar ênfase. Mas aí sem negar também. Hein? Sem negar. Não se nega. A gente não diz, você não está vendo, não fala isso. A gente não fala isso. Ah, que bom, mas desconversa e caminha para outro lugar. Não fica dando ênfase. Tem gente que fica assim, mas o que mais que você está vendo, hein? Não, mas como é que é o detalhe? Como é que é? Entende? É não estimular. Ela está vendo. Está se comunicando, mas você não precisa dar ênfase. Ah, mas o que mais que ele está dizendo, hein? Não, mas preste atenção, ver se ele vai dizer. Não fazer isso, entendeu? Eu lembrei de uma conhecida que ela passou por isso e a família achava que ela estava ficando doida. Ela levou que você ia fazer um psiquiátrico. E não era nada. Nada disso. Provavelmente já é um médium ostensivo chegando. Só que ele só deve exercer essa mediunidade quando ele estiver bem ciente. Porque a mediunidade envolve muita responsabilidade e renúncia. Tanto que Emmanuel fala para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Como você vai pedir isso de uma criança de 7, 8, 10 anos? Ela não está nessa época para isso. E aí eu achei interessante que ela falou, sério, assim, o psiquiatra quando ele falava com ele assim, você está vendo alguma coisa? Ela,
Ela não estou vendo, não estou ouvindo. Porque ela queria ficar vendo o psiquiatra, e ela começou a falar para o psiquiatra, eu falei, não vejo mais, não vejo. Ela ia ser diagnosticada como esquizofrênica. Aí ela tinha certeza do que ia acontecer com ela, mas ela já não tentava mais aquilo. Aí ela falou, não vejo, escuto, ela vai ficar limpa. É porque tem a hora certa de exercer, né? O ideal é que a pessoa, quando se torne adulta, que faça a escolha de exercer a mediunidade. E não antes, porque requer um exercício com regularidade, disciplina, muito estudo e muita renúncia. Então, é melhor não dar ênfase na criança. Tudo bem, ela já veio, né? Nota-se que a mediunidade é ostensiva nessa criança, é um médium ostensivo, nota-se. Está em todo preparadinho para exercer, mas não está na hora de exercer ainda, porque não tem maturidade para fazer o exercício. Então, tem que esperar. Os pais não devem dar ênfase e ir desconversando, não diz que não é, porque isso é muito chato. Deixa a criança ser criança, mas não dá ênfase, né? Vai falando de outras coisas, não fica perguntando sobre isso. Deixa chegar a hora certa para exercício da mediunidade. Tudo tem hora, né? Para o organismo físico do médium consiga ter percepções espirituais ou que seja comandado parcialmente pelo espírito comunicante, é necessário que a área do córtex cerebral, que eu vou passar o mouse aqui, ó, essa área aqui, ó, a área do córtex cerebral, essa fatia aqui em cima, tá? Essa fatia escura em cima, onde que eu estava? A área do córtex, onde que eu estou, gente? A área do córtex cerebral, responsável pelo comando do órgão que irá ser utilizado, seja isolada momentaneamente. Então, se o médium é psicógrafo, vai se utilizar isoladamente a área do quê? Da escrita, da mão, motora mão, ok? E vai por aí afora. E aí que vem a teoria do Dr. Sérgio Felipe. Ele pesquisou a glândula e viu que a epífise possui vários cristais de apatita. Os cristais, a gente vai ver que uns têm mais cristais de apatita, isso ele verificou, tá? Os cristais estão representados, ó, por essas bolinhas aqui, ó. Aqui tem muito desse lado, ó. E aqui desse lado quase não tem cristais de apatita, tá vendo? Ele começou a montar uma pesquisa para poder falar um pouco mais sobre essa glândula, que é uma glândula da vida espiritual. Ele queria saber como é que é um funcionamento disso daí. Então ele começou assim. Mas antes precisamos entender como se processa essa interferência ou inibição momentânea. Os cristais de apatita estão na periferia da glândula pineal, formando uma espécie de campo de captação magnética. Então, um campo, né, de atração magnética. A quantidade de cristais varia de pessoa para pessoa. A gente está vendo aqui os dois desenhos esquemáticos. Um tem muito, outro tem pouco. Quando uma pessoa tem muito desses cristais, ele chegou à conclusão na pesquisa dele, né? Ela consegue sequestrar mais sinais magnéticos. Então, ela capta mais sinais, bem mais. Se ela capta bem mais, ela não é um médium natural, ela é um médium ostensivo, porque se ela capta bastante, né? E todos nós somos médiums. Então, se ela capta mais, é o que nós chamamos de médium ostensivos. Quando uma pessoa tem mais desses cristais, ela consegue sequestrar mais sinais magnéticos. Quanto maior a quantidade de cristais, maior é o campo magnético. E com isso, a pessoa fica com as suas percepções mediúnicas mais acentuadas. Quando uma pessoa tem pouco desses cristais, ela consegue sequestrar menos sinais magnéticos. É óbvio, né? Quanto menor é a quantidade de cristais, menor é o campo magnético. E com isso a pessoa fica com suas percepções mediúnicas menos acentuadas. Isso foi a primeira conclusão que ele chegou, de quem tem mais e quem tem menos. Foi pesquisas que ele foi fazendo. Quando esses sinais chegam num cristal, ele é repelido e rebatido pelos outros cristais, formando assim um campo magnético. Esses indivíduos, então, apresentam maior facilidade nos fenômenos de psicofonia, psicografia e evidência.
Quando a pessoa tem muita facilidade de desdobramento, ela apresenta bem menos cristais na pineais. Então, olha só, quem tem mais cristais, ele descobriu que é bom médium de psicofonia, psicografia e vidência. Já aqueles que têm menos, são aqueles que têm mais facilidade de sair do corpo. Ele descobriu, outra pesquisa, já está chegando a dois fenômenos importantes dentro da mediunidade, né? O ostensivo e a capacidade mediúnica desses médiuns. Foi? Então, o sinal chega até esses cristais ficam ricocheteando, rebatendo, a gente vai ver isso. Chega a informação espiritual, bate naqueles cristais que ficam rebatendo o sinal. Vamos ver como é que ele vai chegar em mais conclusões. Como sabemos, o pensamento nosso é uma força eletromagnética. Lembra que a gente estudou isso e citou a obra Pensamento e Vida do Emmanuel? O pensamento é uma força eletromagnética projetada pelo campo mental, porque é no campo mental que vai ser formado o pensamento e é no campo mental que vai ser expresso a vontade do espírito. Foi? Estão lembrando das outras aulas? E a gente não sabe que a mediunidade, a base da mediunidade é a mente? Então vamos lá, agora vamos tornar complexo um fenômeno. O pensamento é uma força eletromagnética projetada pelo campo mental e deste para o perispírito. Do perispírito para a pineal, que converte essa energia, que é uma energia eletromagnética, porque o pensamento é uma energia eletromagnética, em neuroquímica, ocorrendo assim um fenômeno mediúnico. Então vem a percepção, vem a onda eletromagnética, bate nos cristais da pineal, bate para lá e para cá, fica ricocheteando. Ela converte aquela energia eletromagnética que vem chegando em neuroquímica, em substâncias que vão influenciar as áreas cerebrais que serão importantes para o fenômeno da mediunidade. Se é psicografia, o neurotransmissor vai acontecer que vai projetar, vai secretar um neurotransmissor que vai estimular uma área do córtex que está destinada à escrita. Se for psicofonia, mediunidade de incorporação, vulgarmente conhecido como mediunidade de incorporação, o médium não fala, vai estimular uma área cerebral, vai liberar um neurotransmissor específico que vai influenciar numa área cerebral, que é a área da fala, tem uma área lá da fala no cérebro, vai influenciar ali para que o médium então possa falar a comunicação, porque não é dele, o pensamento não é dele, a ideia não é dele, ok? Então ele chegou a essa conclusão. Então vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dele. Para que o organismo físico do médium consiga ter percepções espirituais, ou que seja comandado parcialmente pelo espírito comunicante, é necessário que a área do córtex cerebral responsável pelo comando do órgão que irá ser utilizada seja isolada momentaneamente. Foi o que eu acabei de falar. Se é da escrita, é a área motora que está relacionada à mão que vai ser estimulada. Ok? Mas todo esse comando parte de quem? Da pineal. E aí a pineal vai liberar, vai transformar aquele estímulo eletromagnético, porque é pensamento, em substância neuropsíquica, não foi isso que a gente viu aqui? Neuroquímica, em substância neuroquímica, um hormônio, um neurotransmissor específico que vai atuar na área específica, área motora da escrita ou área da fala. E por conseguinte também esse chakra vai mandar informação para qual chakra também? Para o chakra, né? O chakra laríngeo, para quê? Para a gente também, para ser, né? Produzir os movimentos para que a voz seja projetada. Então olha só, estou trazendo uma coisa resumida, né? Mas a função da pineal é transformar um estímulo que chega em potencial eletromagnético, ele converte em neuroquímico. Aí os cristais se encarregam em fazer a conversão. É uma zona de adaptação. Por isso que os chakras
são uma zona de adaptação energética. E a glândula também vai pegar esta energia e vai convertê-la em quê? Em substância neuroquímica. Foi? E vai fazer os estímulos adequados. A gente está colocando... Eu vou pular isso aqui e vou botar só o esquema que fica mais fácil. Então, todo o processo começa entre mente do desencarnado e mente do encarnado. Fez sintonia? Sintonizou. Beleza, está sintonizado. Tá? Não significa porque um médium sintonizou com o obsessor que ele é tão endurecido quanto o obsessor, tá bom? Que isso fique bem claro, porque eu já ouvi isso no movimento espírita. Tá? Ah, você sintonizou com o obsessor é porque você é igual a ele. Chico Xavier era igual aos espíritos endurecidos que por ele se manifestavam. Então a gente já vai vendo que essa teoria falha, né? Ele era um trabalhador que estava aqui para receber. Exatamente, por isso mesmo. Então ele fez sintonia por uma questão, né, também de caridade. Então não é nem sempre porque o espírito, o médium que só recebe espírito obsessor é porque ele é de má índole, então ele tem facilidade. Não é isso não, pelo amor de Deus, tá? Eu já escutei isso. Tá? Então é mente do desencarnado com mente do encarnado, vai projetar o pensamento de quem? Do espírito encarnado, que é em potencial, é uma força eletromagnética, vai se projetar para o perispírito, vai ser adaptado o seu potencial eletromagnético no chakra. Quando chegar na epífise ou pineal, o que era uma força eletromagnética vai ser convertida em neuroquímica, numa substância que tem no cérebro. Serotoninas, endorfinas, dopaminas, enfim, o que for preciso. E vai estimular determinadas áreas do cérebro que correspondam àquela manifestação mediúnica. Psicografia, área motora. Psicofonia, área da fala. E vai por aí afora. Foi? Esse é o mecanismo ali. Está tudo ali em esquema. Botei em esquema para facilitar. Da pineal, ela converte a energia eletromagnética em neuroquímica, que vai ser direcionada à área cerebral de conformidade com o fenômeno mediúnico. Foi? Ele trouxe para nós, o Sérgio Felipe, ele trouxe para a gente, ele deu uma contribuição. André Luiz começou e ele finalizou. Dr. Jorge André falou da parte mais psiquiátrica, que foi uma grande contribuição, e o Sérgio Felipe materializou isso. Então, André Luiz trouxe uma informação mediúnica, Dr. Jorge André agregou as informações da psique humana, e o Dr. Sérgio Felipe materializou como é que isso chega aqui no nosso mundo. É de suma importância. São só informações que somam. São informações que somam. E aí foi perguntado para ele o que seria realmente a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade de percepção sensorial. Como qualquer faculdade desse tipo, para ser exercida, a mediunidade necessita de um órgão que capte e outro que interprete. Então ela capta, converte, interpreta para sair de nós. A nossa hipótese é que a glândula pineal é um órgão sensorial da mediunidade, como um telefone celular que capta as ondas do aspecto eletromagnético que vem da dimensão espiritual, e o lóbulo frontal faz o juízo crítico da mensagem, auxiliando pelas demais áreas encefálicas. Não vou entrar em maior detalhe disso aqui. E aí fazem outra pergunta para ele, para a gente encerrar. Qual o caminho para a integração da ciência e da espiritualidade? Pergunta que foi feita para ele, que estão ali, da onde eu tirei, quando eu tirei e a hora que eu tirei, tá? Se a gente não colocar dia e hora, não tem validade científica. Que amanhã se sai isso aqui da internet. Às vezes sai da internet, mas você tem como depois saber se aquilo foi publicado exatamente assim lá naquela época, tá? O cérebro está como um embrião ligado ao coração. Não existe raciocínio sem emoção. Somente a capacidade de amar constrói a verdadeira identidade das pessoas. Vou ler isso aqui de novo. Somente a capacidade de amar
Que a gente não se esqueça disso. Somente a capacidade de amar constrói a verdadeira identidade das pessoas. Somente após a união definitiva entre a ciência e a espiritualidade, a humanidade poderá encontrar a paz e o amor que todos nós buscamos. Não é isso? Isso são as palavras finais do Dr. Sérgio Felipe. Maravilhoso. Né? Ele é muito bom, o cara é muito bom, né? Tudo isso foram informações que foram sendo somadas ao longo da doutrina espírita, que trazem para a gente hoje, abrem um campo imenso de reflexões para a gente estudar outras coisas. Tá? Espero que tenha sido útil. Vou pedir... Nem faz uma